Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao segundo painel do segundo dia do nosso seminário de Direito do Consumidor. Nós temos aqui dois convidados, aos quais desde logo agradeço aceitarem o convite. Vamos falar um pouco sobre telefonia, atualidades e desafios. O primeiro vai ser o Dr. Rafael Augusto Ferreira Zanata, advogado e pesquisador do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, membro do Comitê de Defesa dos Usuários do Serviço de Telecomunicações da Anatel, mestre em Direito e Economia Política pela Universidade de Turim, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, onde foi coordenador do Núcleo de Direito, Internet e Sociedade. Foi também líder do projeto de Internet Lab, Centro de Pesquisa em Direito e Tecnologia. Pelo IDEC, integrou o Grupo de Trabalho de Telecomunicações e Consumo da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça em 2015 e 2016. E temos também o Dr. Marcelo Gomes Sodré, graduado em Direito pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, em Filosofia pela Universidade de São Paulo, fez mestrado e doutorado em Direito pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor na graduação e pós-graduação da PUC, nas seguintes disciplinas: Direito das Relações de Consumo, Direito Ambiental e Filosofia do Direito. Foi procurador do Estado de São Paulo, integra o Conselho Diretor do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, integra o Conselho do Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, integra o Conselho Diretor da Consumers International, foi diretor do PROCON de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação do Estado, presidente do Conselho da Greenpeace Brasil, coordenador da Faculdade de Direito da PUC, diretor adjunto da Faculdade de Direito da PUC, secretário adjunto de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e também assessorou a comissão que redigiu o Código de Defesa do Consumidor, além de ter integrado o Conselho da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Então vamos dar início com o Dr. Rafael. Muito boa tarde a todos. Muito agradecido pelo convite para falar no terceiro seminário de Defesa do Consumidor, Defensoria Pública. Para mim é um local de fala muito privilegiado poder conversar com defensores públicos que têm uma missão muito nobre de proteção das partes mais vulneráveis, de um tema que eu considero que é, acho que o epicentro das sacanagens que acontecem com os consumidores no Brasil estão aqui, em telefonia no Brasil, em telecomunicações. É um tema muito sensível para a gente do IDEC e eu queria aproveitar esse momento do encontro para que a gente se sensibilizasse um pouco mais com algumas temáticas que eu vou apresentar. Eu só queria saber de antemão quantos defensores estão aqui na sala. Ótimo, muito bem. Os defensores devem conhecer o IDEC, mas talvez algumas pessoas não saibam. Eu só queria explicar rapidamente o que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. É uma organização civil, completa 30 anos hoje esse ano. Tem pessoas que já foram do IDEC aqui, Daniela, Lívia, que é sempre bom reencontrar, o professor Marcelo Sodré do Conselho Diretor. O IDEC tem uma atuação fortíssima na garantia dos direitos assegurados no CDC, no Regulamento Geral dos Direitos dos Consumidores, especificamente de telecomunicações. A gente faz um controle para ver se na área de telecomunicações os direitos são cumpridos. E tem uma incidência muito forte também na efetividade do Marco Civil da Internet, que foi o tema do debate de hoje de manhã, com o Danilo e a professora Silmar. Membro de uma rede internacional de organizações de defesa do consumidor, a Consumers International. Marcelo Sodré é sempre muito presente nas discussões da Consumers. Eu represento o IDEC numa cadeira que o IDEC tem lá no Comitê de Defesa dos Usuários de Telecomunicações da Anatel, que é o CEDUST. Esse órgão, ele associa, ele faz assessoria para o Conselho Diretor da Anatel em temas sensíveis aos consumidores. E ano passado a gente teve uma atuação muito importante no CEDUST, na polêmica das franquias de dados da internet fixa. É importante lembrar que foi por meio do CEDUST e por meio da atuação do IDEC que a Anatel suspendeu por tempo determinado as franquias da internet fixa e abriu o processo de consulta pública para a sociedade civil, que era algo que eles não queriam fazer. Foi só na base de muita pressão
por meio do Sedust, que a agência fez a consulta popular, que foi de novembro até abril desse ano. E as atividades lá são de pesquisa, de monitoramento legislativo, de incidência e também legitimidade para a proposição de ações civis públicas. Então, esse é o panorama do IDEC em um minuto. Qual que é o objeto da minha fala hoje? Eu queria conversar com vocês e abrir para discussão. Primeiro, eu queria deixar todo mundo na mesma página sobre o que é o mercado de telefonia móvel no Brasil e qual é o processo de transformação pelo qual ele está passando. Segundo, a gente compreender precisamente o que significa a transição de voz para dados em termos de oferta desses produtos e em termos também de lesões aos consumidores que nós temos identificados no Brasil. Eu queria problematizar especificamente o caso que eu acho que é o caso mais grave de lesão a direitos que está acontecendo em telefonia móvel hoje, que é a indústria dos serviços de valor adicionado, né, que são esses SMS ou textos que muita gente recebe sobre horóscopo, sorteio, contratação de backup. São mais de 200 tipos de serviços adicionados que são ofertados hoje. É uma indústria complexa que precisa ser entendida, e as lesões que são feitas por meio dessa indústria precisam ser combatidas urgentemente. E por último, eu queria tratar um tema que eu acho de fronteira. Eu fiquei feliz que de manhã a gente discutiu vários pontos de proteção de dados pessoais, que se conecta com o segundo ponto da fala de hoje, que é o crescimento das vulnerabilidades em cibersegurança e a constituição de um novo campo de defesa do consumidor, que tem sido chamado de Consumer Cybersecurity, ou a cibersegurança dos consumidores em uso de aplicações de telefonia móvel ou smartphones. Muito bem. Então, para começo de conversa, de onde a gente está partindo, o que é a telefonia móvel, qual é a dimensão disso aqui no Brasil hoje. Se vocês olharem, o Brasil tem um número enorme, massivo de conexões de aparelhos celulares que supera o número da população brasileira. Então, a gente está falando aqui de um número de aparelhos celulares conectados, já são 300 milhões de celulares. É muito comum pessoas terem mais de um aparelho celular. É comum também a pessoa receber um celular da empresa e ter o celular para uso próprio. É o que explica essa proporção maior de celular do que população. As projeções é que até 2019 a gente chegue a 311 conexões de aparelhos celulares. Então isso aqui é realmente massivo, né, em termos de a penetração desses dispositivos na vida cotidiana dos brasileiros hoje. Em termos comparativos, o Brasil figura como o terceiro maior mercado de aparelhos celulares conectados e funcionando, e por meio do qual são ofertados vários serviços ou produtos, que fica somente atrás de China e Índia. Então isso aqui, em termos comparativos, vocês podem ver aqui, número de celulares. Eu organizei a tabela por número de celulares ativos. Alguns dados não estão atualizados para 2016, Estados Unidos e Índia, os dados eram de 2013, mas a tabela, acho que a proporção ainda é válida. Mas só para dar a dimensão para vocês de que o Brasil tem um perfil meio russo, né? Brasil e Rússia são parecidas no sentido de que a proporção de celulares por população é mais de 100%. São mercados que todo brasileiro ou todo russo, suponho, tenha um celular pré-pago ou pós-pago. Isso está imbricado na vida das populações. Para dar a dimensão do quanto que isso importa. O Comitê Gestor da Internet tem um centro de pesquisa chamado CETIC, que realiza pesquisas qualitativas e quantitativas também sobre como é que se dá o uso das tecnologias no Brasil. Eles têm um relatório muito importante que eu recomendo a leitura, que chama TIC Domicílios. É uma pesquisa que monitora anualmente que tipo de tecnologia o brasileiro tem em casa. Eles têm lá um grupo amostral gigantesco, pelo qual eles fazem entrevistas, então eles batem na porta e perguntam para a família se tem computador, se tem celular, quem que usa, por quanto tempo usa. E esses dados do TIC Domicílios, que a base de dados é inclusive aberta, vocês podem navegar, eles mostram essa fotografia, esse raio-x do Brasil em 2016. Então, nos lares, e isso tem validade estatística para se afirmar, 97% dos lares tem televisão, 93% dos lares tem aparelho celular. Telefone fixo, 31% em declínio, eu vou explicar depois um pouco dos fatores econômicos que levam a esse declínio. Computador de mesa, 25%, computador portátil, 32%. Essa é a fotografia das TICs no Brasil.
E perfil. Muito bem, o celular é massivo, tem 300 milhões de aparelhos, mas exatamente que tipo de serviço a gente está falando? É importante observar que há um desnível social quando se pensa no modo de utilização de celulares no Brasil. Como é muito intuitivo para vocês, as classes mais abastadas estão na categoria pós-pago, e aqui talvez muitos de vocês tenham celulares que são um plano, e são justamente as pessoas que estão menos vulneráveis à indústria dos serviços adicionados, que é um dos pontos que eu quero comentar. A situação é dramática porque as lesões de direitos em telefonia móvel acontecem justamente nos usuários de pré-pago, que são usuários que estão nessa faixa aqui, massivamente. Então são as pessoas com menos renda, menos formação, certamente desconhecem o que é o Regulamento Geral dos Consumidores em Serviços de Telecomunicações. São pessoas que não entendem que existe o direito, por exemplo, de acessar o extrato da minha conta, mesmo sendo pré-pago, e saber exatamente o que me foi cobrado, o que tipo de serviço está ali. E é uma pessoa que considera aquele pré-pago quase como um presente divino. Então, poxa, ainda bem que eu tenho a oportunidade de carregar o meu celular e continuar usando, mas ela não se empodera, ela não tem uma consciência jurídica formada dos direitos que ela possui enquanto usuário de um serviço de telecomunicações. Isso é muito sério. Essa pesquisa do CETIC tem um dos dados mais importantes que eu acho que da pesquisa do ano passado, que mostra como que o brasileiro se conecta à internet. A gente tende a pensar, eu pelo menos quando penso a minha vida em conexão com a internet, eu lembro da emoção que foi quando meu pai, sei lá, quando eu tinha 9 anos de idade, trouxe um PC para casa, e a gente se conectou, eu fiquei brincando no Paintbrush por uma semana, sem parar, tentando desenhar algumas coisas. E depois surgiram a internet de escada, que eu usava só de madrugada, depois a internet IG, que foi uma revolução quando a gente descobriu como é que entrava no IG e acessava de graça, gastando só um pulso. E depois a DSL, e, enfim. A minha experiência pessoal se deu para o computador de mesa, só depois que eu fui para o notebook, só depois que eu fui para o smartphone. Eu fui uma das últimas pessoas da minha sala, na faculdade, a comprar um celular, que eu achava que aquilo não ia vingar muito. Então, vejam como eu estava enganado. E se vocês olharem essa narrativa que eu fiz agora de uma pessoa de classe média que cresceu com um computador de mesa, não é a realidade do brasileiro hoje. E como ele se conecta à internet. Se vocês olharem, a última parte do gráfico é a mais importante. É a segregação entre classes A, B, C, D e E, a partir de um critério do IBGE de 2008, que vai mostrar os usuários que estão se conectando à internet somente pelo computador, os usuários que estão se conectando à internet somente pelo telefone celular, e os usuários que estão usando os dois, computador e telefone celular. Vejam ali em classe C e D e E, na última parte do gráfico, como que as pessoas mais simples estão se conectando à internet só pelo celular. Ela só possui o celular, não tem computador em casa. Então toda a dimensão de inclusão digital ou do exercício do acesso à internet como essencial à cidadania se dá por meio desse tipo de dispositivo. Muitas vezes é o pré-pago, no qual ela se conecta com o Wi-Fi quando ela está no trabalho, ou na casa de alguém, ou na universidade. Então vamos discutir. Tudo bem, a gente tem esse público de baixa renda que está se conectando à internet cada vez mais com smartphones, mas que agora passa a ter uma experiência de uso na era do Zap Zap, como eu coloquei aqui. E como é que a indústria se reinventa diante da era do Zap Zap? A gente está na transição, finalizando a transição dos chamados feature phones para os smartphones. A indústria do feature phone baseava-se em receitas por meio de voz, né, chamadas, e SMS como uma fonte secundária. Nos smartphones, há um declínio da receita por voz em razão das várias formas de comunicação que se dão sobre voz sobre IP. Como, por exemplo, o WhatsApp é um serviço categorizado como over the top, então ele está na camada de aplicação, porque ele não é um serviço de telecomunicações. Ele usa transmissão de pacotes TCP/IP para poder gravar sua mensagem de voz, redistribuir em vários pequenos pacotes e se conectar do outro lado
e fazer a comunicação tal como o Skype faz, né? Essa expansão do Skype, do WhatsApp, dos vários serviços, levaram a uma reconfiguração do mercado no qual os serviços de voz não são já o centro, né, da oferta dos produtos e dos serviços das empresas de telecomunicações. E elas estão se reinventando para competir com os IP messengers, estão criando suas próprias aplicações, né, de voz sobre IP e disputando a chamada economia dos aplicativos, né, oferta de serviços sob demandas. Redes sociais, não há competição para o Facebook, ele é o player dominante em situação quase de oligopólio, mas discute-se a possibilidade de também as próprias empresas de telecomunicações competirem no mercado de mídias sociais. E comércio eletrônico. Então, essa é a transição que a gente está experimentando, e isso é bastante significativo para entender por que as lesões estão acontecendo e como é que elas estão acontecendo. A Deloitte fez uma pesquisa ampla, né, com usuários de telecomunicações em vários países, perguntando se eles tinham utilizado na última semana algum aplicativo para comunicação ao invés de fazer uma chamada, né? E evidencia isso que eu expliquei. De 2012 para cá, há um abandono da chamada e a utilização dos apps. A indústria tem um diagnóstico, assim, isso é certeiro para a indústria. Eles sabem que não há possibilidade de ganhar mais dinheiro com voz. Então, a reestruturação dessa indústria se dá a partir desses pilares. Eles sabem que há um declínio de voz e SMS. Eles projetam que boa parte da receita da indústria, em bilhões de dólares aqui, vai se dar com o provimento da conexão, então, o oferecimento dos pacotes de dados, o oferecimento de VPNs, redes seguras, caso você tenha uma espécie de bloqueio de aplicações por uma decisão judicial, você possa se conectar por redes fechadas, e mecanismos de mobilidade de conexão, tanto para homem quanto para não humanos. Então, a indústria de internet das coisas também tem aquecido muito o mercado de telecomunicações. Isso talvez não importe tanto para os consumidores diretamente, mas é bastante significativo o fato de que os veículos autônomos e outros objetos que vão estar conectados o tempo todo na internet vão precisar de mobilidade, de conexão e uma parceria com essa indústria para que isso continue trafegando o conjunto de dados e mantenha as telecomunicações em operação. E a projeção de que esses players de telecom, essas grandes indústrias, vão competir nos serviços digitais. Então, eles vão oferecer mecanismos de certificação, eles vão oferecer métodos de pagamento, eles vão oferecer as suas aplicações que vão competir com o WhatsApp, eles vão oferecer serviços e conteúdo. Então, esse é o quadro de diagnóstico assim, bastante preliminar da indústria, que a gente já sabe. Telefonia fixa em pleno declínio, expansão massiva da telefonia móvel, receitas centradas em dados e acesso à internet, serviços adicionados, competição acirrada entre os over-the-top. Essa questão é bastante interessante porque eu gostaria de lembrar aqui os casos de bloqueio do WhatsApp como um sinal de que a indústria está se comportando diferente quando se trata de competição entre telecom e over-the-top. Não sei se vocês se lembram quando aconteceram as primeiras decisões de bloqueio do WhatsApp, foram no segundo semestre de 2015, as empresas de telecomunicações contestaram a ordem judicial de que elas deveriam bloquear o acesso ao WhatsApp de acordo com algumas tecnologias, de conexão, etc. Então elas disseram para o juiz, não, eu não vou colaborar com você porque eu não tenho que ser envolvido nesse processo. Se a sua briga é com o WhatsApp, você resolve com o WhatsApp. Por favor, não me inclua enquanto operador de telecomunicações nessa briga de vocês. Eu não tenho obrigação de promover o bloqueio. Mas a indústria tinha feito um diagnóstico entre 2015 e 2016 de que o WhatsApp estava lesando, né, a receita, a base de receita de móvel, e que eles precisariam entrar em competição plena com os over-the-top. O que aconteceu na terceira decisão de bloqueio do WhatsApp? Que quando a decisão foi feita pelo magistrado, logo de cara, as teles cumpriram a decisão e bloquearam o WhatsApp. E aí a mídia especializada levantou, por que essa mudança de comportamento tão rápida, em um semestre? Isso se explica um pouco, em parte, não só com uma boa fé e cooperação judicial, mas também com uma estratégia de mercado, de tentar minar o WhatsApp, porque ele é um competidor, já que a empresa de telecom também vai oferecer um serviço na camada de conteúdo. Isso é bastante preocupante quando a gente fala de um dos direitos básicos do marco civil da internet, que é a neutralidade de rede. Por quê? Se você tem a mesma empresa de telecomunicações te provendo o acesso à internet e oferecendo ao mesmo tempo a aplicação que você vai usar, então, por exemplo, a TIM.
A TIM te dá o acesso à internet móvel e ela te dá o Deezer. O Deezer é o serviço de música. Mas você quer usar o Spotify, você não quer usar o Deezer, você prefere o Spotify. Mas a TIM fala, veja bem, se você usar o Deezer, você usa gratuitamente. Você vai ter o zero rating, tarifa zero. Né? Existe um debate sobre qual é o efeito concorrencial, qual é o efeito econômico da TIM. Está nas duas camadas, ela é o provedor de acesso, ela é o provedor de aplicação, e o fato dela usar da posição dela de mercado ali, lidando com o consumidor, para fazer o zero rating. Então, te oferecer gratuitamente. Ela induz o seu comportamento a usar somente o Deezer. Por que você iria usar Spotify se o Spotify vai gastar o seu pacote de dados? Né? Isso é uma questão relevante. Não tem saída fácil. O Marco Civil da Internet e o decreto que regulamenta o Marco Civil não dispõem de regras específicas sobre zero rating. Eles proíbem o que é chamado de traffic shaping. Então, a empresa propositalmente mexe na velocidade ou na qualidade da transmissão de dados, selecionando o que seria o serviço vencedor e o serviço perdedor. Mas ela não fala absolutamente nada de forma expressa sobre o zero rating, que é você ofertar gratuitamente. Isso é um dilema para as entidades de defesa do consumidor, porque nós sabemos que existe um efeito concorrencial a médio prazo que é perverso, mas aparentemente as pessoas adoram. Elas dizem, por que você vai proibir o fato de eu acessar gratuitamente um serviço? Eu estou gostando. Então esse é um problema grave que a gente não tem solução, nem IDEC, nem nenhuma ONG no mundo, de como solucionar isso. E a indústria se reorganizando para os novos serviços digitais, garantindo acesso à internet banda larga. A gente está nas previsões do mercado de que rapidamente o Brasil faça a transição do 3G para o 4G. Eu não sei se isso é tão verdade, porque pelos diagnósticos que nós temos do IDEC e de outros relatórios de pesquisa, as empresas vendem o acesso ao 4G, mas na hora que o cara vai se conectar, despenca para o 3G. Então ele é induzido a pagar mais caro para ter um acesso de alta velocidade, mas a cobertura não fica plenamente garantida ao seu usuário. Vamos lá, vamos falar de sacanagem, de lesões. Então, alguns sinais que eu acho que são extremamente preocupantes nessa indústria. A gente tem aqui o ranking de reclamações da Fundação Procon São Paulo, dados 2016. As 10 empresas mais reclamadas no ano passado. Vamos contar aqui das 10 mais, quantas são de telecom. De cara, Grupo Claro, Pão de Açúcar não, mas também está aqui em comércio eletrônico, então está na faixa de serviços digitais, né? Pontofrio.com, casasbahia.com, Telefônica, TIM, Sky, Bradesco, banco, aparelho. Samsung responde hoje por 47% dos aparelhos usados em telefonia móvel são aparelhos Samsung, 3% da Apple só, segundo dados do ano passado. Então, a Apple é bastante elitizado, a população usa Samsung. Oi. Isso é grave. A gente está falando das 10 empresas mais reclamadas no estado de São Paulo. Telecomunicações está aqui massivamente. E por que está aqui? Vamos olhar quão grave é o problema de telecom. A gente está falando de... Só das reclamações do consumidor.gov, telecomunicações respondeu por 47% da base deles de 268. No SINDEC, que tem a base de 2 milhões, que reúne os PROCONs, quase 30%. Que eu te falei, né? Em telefonia móvel, estou excluindo aqui Sky, tá? Das 10 mais, as 4 aparecem, os grandes players. E o principal problema que nós identificamos no IDEC, que eu acho que é o ponto principal de sensibilização hoje: cobranças abusivas, contratações à revelia para quem está na telefonia móvel, né? A famosa indústria do SVA, que a gente chama lá no IDEC de praga dos celulares, a praga dos serviços adicionados. Vou relembrar um caso para vocês. 2015, o IDEC... E curioso como isso aconteceu. A gente começou a notar que várias pessoas no IDEC, funcionários do IDEC que tinham celular pré-pago, estavam colocando crédito, R$15, de repente o saldo ficava imediatamente com R$8. Sumia 7 pilas, assim, ó. Colocou o crédito, sumiu. Aí as pessoas vinham lá, Rafael, pô, coloquei aqui o crédito, o que aconteceu? Me ajuda. Falou, abre lá o espaço do consumidor, entre em tim.com.br, veja o extrato da sua conta. Não, mas minha conta é pré-pago. Não, você tem o direito de acessar o espaço do consumidor. Aí a pessoa entrava e mostrava lá o relatório do que tinha acontecido. Ó, tem aqui um tal de Team Engineering SVO 2.0.
que diabos é isso? Team Engineering SVO 2.0, coisa do tipo. Comecei a fuçar em fóruns técnicos e identifiquei que era um serviço de backup de arquivos que simplesmente a TIM estava passando a cobrar dos seus clientes, a pessoa não tinha contratado, e não dava para entender o que era aquilo quando a pessoa abria o espaço do consumidor, porque aparecia esse nome horroroso. Não aparecia assim, backup de fotos, uma coisa inteligível. Parecia uma sigla horrorosa. Quando a gente fez a notificação para a TIM, eles gelaram, né? Eles contrataram um escritório de advocacia para nos responder com um calhamaço de uma petição. A gente estimou, né, que, bom, obviamente tem violações claras do CDC desse tipo de prática abusiva. Você não tem solicitação prévia ao oferecimento de um serviço, esse serviço de backup. Tem que ter restrição em dobro, e muitas vezes a pessoa entrava no consumidor.gov, registrava a reclamação, e como consumidor.gov é simplesmente uma instância de mediação, né, tutelada pela Senacom, ok, mas é um método alternativo de resolução de conflito, a empresa dizia, não, senhor José, a gente vai restaurar o valor que foi cobrado do senhor. Então, assim, eles cobram indevidamente, esperam para ver quem que vai reclamar. Quem reclama, eles só simplesmente restauram o valor do crédito, não é restituição em dobro. Era nesse nível. E a tese de que deveria ser, esse team VO Engineering VAS deveria ser ofertado como amostra grátis. A gente chutou, só pegando por base, assim, número de usuários de telefone pré-pago da TIM no Brasil. A gente estimou que se a TIM estivesse colocando esse SVA, essa praga, esse bichinho, em 10% dos seus clientes, ela teria 41 milhões de lucro por mês. 40 milhões de reais por mês. Simplesmente a gente colocando lá um comando na sua base operacional para que todos aqueles clientes pré-pagos passassem a ter aquele serviço. Nada foi feito. Esse ano, a pauta entrou na agenda depois que todo mundo do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor olhou para os dados de 2016 e percebeu que algo muito errado tinha acontecido. Uma explosão de reclamações dessas cobranças, pegando os usuários de telefonia móvel. Essa é uma matéria do final do ano passado, do Globo, que detalha, né, um pouco o perfil da pessoa que é alvo desse tipo de cobrança indevida. Os números, que aqui a Bárbara e o Vitor, que são membros da equipe de pesquisa, a gente está coletando muito dados sobre qual que é a receita dessas empresas, qual que é o tamanho do rombo, como a gente chama lá no INTEC. Como há um declínio dos serviços de voz, elas apostaram na indústria de serviços adicionados como uma das principais fontes de receita para continuar fazendo repasse de recursos para os seus acionistas na Itália, na Espanha, na Europa. E o Brasil fica sendo como uma espécie de playground, né, de lesões de direito que você pode fazer livremente, né, porque aqui, afinal de contas, ninguém reage firmemente. E num contexto em que a Secretaria Nacional do Consumidor está completamente fragilizada, parece ser o momento perfeito para você avançar esse tipo de prática de mercado. É uma indústria bilionária. A Telefônica relatou que só em SVA ela teve receita de 1,9 bilhões no ano passado, 2015. A TIM arrecadou 1,5 bilhões de serviços adicionados. Existe uma investigação em andamento na Secretaria Nacional do Consumidor, que corre sob sigilo, mas que, quando eu estava no grupo de trabalho de telecomunicações e consumo do Ministério da Justiça, eu vi esses dados, e um dos funcionários da Senacom identificou mais de diferentes tipos de SVAs que são ofertados hoje. E é uma indústria complexa. Você tem a empresa de telecomunicações, essa empresa de telecomunicações contrata um facilitador tecnológico, uma empresa especializada em Smart Text, por exemplo. O facilitador tecnológico também entra em arranjo contratual com um agregador, que é uma espécie de empresa que faz o agenciamento dos vários desenvolvedores. E você tem o desenvolvedor, aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma empresa chamada FS, que é uma empresa especializada em desenvolver serviços adicionados, que fecha o contrato com o agregador e a empresa de telecom para ofertar esses serviços adicionados. Quando nós, ano passado, questionamos a Secretaria Nacional do Consumidor para que ela nos respondesse sobre o que ela estava fazendo a respeito, ela disse, bom, estamos com um processo em sigilo, mas esse mercado se autorregula. Eles têm um código de conduta editado pelo Mobile Entertainment Forum, que reúne 40 grandes empresas de telecomunicações envolvendo os desenvolvedores e as empresas de telecomunicações. A Anatel diz que ela não tem competência regulatória para cuidar dessa indústria.
Porque a Lei Geral de Telecomunicações, no artigo 61, diz que serviços de valor adicionado não são serviços de telecomunicações. Só que isso, gente, foi feito em 1997. Então, assim, fazia sentido separar SVA de telecom, ou dizer que a Anatel não iria regular serviços adicionados em 1997. Qual era a base de usuários de telefonia móvel e qual que era o tamanho da indústria de serviços adicionados em 1997? Essa é a pergunta que tem que ser feita. A Anatel tem um dado super assustador, que ela publicou agora mês passado em entrevistas pela Superintendência Geral dos Consumidores, de Relacionamento dos Consumidores. Eles receberam 3,8 milhões de reclamações em 2016 em telecom, e há uma estimativa de que quase 10% das reclamações foram somente sobre cobrança à revelia, que é esse quadro que eu expliquei da pessoa, da usuário da TIM. A pessoa colocou o crédito, não sabe o que está acontecendo, o crédito sumiu. Uma conta de padaria, se são 3,8 milhões de reclamações, quase 10%, 380 mil reclamações só registradas, se você considerar que tem um preço médio de SVA de R$ 7, a gente está falando de mais de 2 milhões de reais que a gente tem certeza que houve de lucro ilegal, só considerando o número de pessoas que foram até o portal da Anatel reclamar. O que eu estimo que é um número muito abaixo do que o número total de pessoas que sofreram com esse tipo de prática. Então, é uma questão de justiça bastante séria, especialmente para se discutir com a Defensoria Pública, que tem como missão institucional a defesa das partes vulneráveis e promoção de justiça social. Os SVAs, eles aparentam que é uma coisa pequena. A gente está falando de R$ 5 que é cobrado em informação do clube de futebol que você mais gosta. Mas eles não são contestados quando há essa cobrança ilegal. Porque, primeiro, tem um problema de informação e de consciência jurídica muito grande, mas também tem um outro problema de desincentivo econômico que é, tudo bem, se eu perdi R$ 5, eu sei que teve uma sacanagem, mas eu teria que ir lá no juizado, mas aí lá no juizado eu vou ter que pegar 2 ônibus, eu vou gastar R$ 8, ou não vou poder ir trabalhar porque vou ter que resolver esse negócio que me aconteceu aqui, mas eu já trabalho de manhã e de tarde, eu estudo à noite, meu filho está precisando de... Você vê o quadro? A pessoa realmente iria parar para ir no juizado, né, com todos esses custos que estão envolvidos, sendo que individualmente o problema parece pequeno, mas ele não é, porque quando você olha no agregado, ele é massivo. Nós usamos a Lei de Acesso à Informação para pedir para a Anatel informação de como que eles estão tratando desse problema e se há processo administrativo sobre como regular a indústria de SVAs. Resposta curta e grossa, que foi, bom, a gente não tem competência regulatória, não tem processo administrativo para regular SVAs em andamento. Existe um caso importante que eu queria chamar a atenção para de vocês, é um caso que passa batido um pouco na discussão de SVA, que é o julgamento de um recurso especial que envolvia disque sexo em telefonia móvel, não sei se vocês tiveram contato, que o ministro relator foi o Herman Benjamin. É um caso em que o STJ decidiu que tem que ter um mecanismo mais sofisticado de validação da contratação quando o serviço adicionado envolve pornografia, se ele for um disque sexo ou algo do tipo. Não pode simplesmente aparecer um smart text no seu celular, tipo, veja as fotos pornôs das pessoas mais gostosas do Brasil. Você dá um ok 2 vezes, porque o que aconteceria se um adolescente ou uma criança ou uma pessoa recebesse isso e clicasse ok, mesmo sem saber muito bem o que é, e de repente, pimba, aparece lá a fotinha no celular. Então eles disseram, bom, a gente tem que tratar isso de forma diferente, né? Mas tem uma tese importante a ser explorada no voto do Herman Benjamin, que é que chegou-se um momento em que nós não podemos mais aceitar as mesmas regras de contratação para os serviços adicionados, tem que ter algum tipo de autorização expressa, né? Que eu acho que não necessariamente fica restrito somente a esses serviços adicionados de pornografia, a gente deveria levar isso para a indústria como um todo de serviços adicionados. Eu acho que é uma questão de justiça social importante para ser pensada e mensurada de qual que foi o tamanho do estrago. A gente está ainda se debruçando no IDEC para entender precisamente qual o tamanho desse estrago. Mas uma coisa que eu adianto para vocês ele é massivo. E há questões de reparação aqui que não foram resolvidas, que precisam ser resolvidas. O quadro de saídas é basicamente esses 3. Há, evidentemente, possibilidade que a Defensoria faça ações civis públicas, o Ministério Público Federal. A gente está pressionando a Anatel para que ela tenha uma conduta mais ativa, mas acho que o gargalo principal se dá aqui. Reforma da Lei Geral de Telecomunicações. O que nós estamos trabalhando no IDEC é uma mudança no artigo 61, tentando convencer parlamentares a olhar para esse problema
mudar a Lei Geral de Telecomunicações para permitir a atuação da Anatel nesse tipo de indústria, fazendo com que haja algum processo de licenciamento ou regulação para compreender o modo como esses serviços são ofertados e essa cadeia que está por trás disso. Esse era o primeiro conjunto de problemas que eu queria passar para vocês, essa mensagem que os SVAs importam. O segundo ponto da minha apresentação, para título de conclusão. Um caso que tem chamado muita atenção do IDEC. Fui lá e cliquei, eu sabia que era golpe. E aí, o que está acontecendo? Os números são realmente impressionantes. Não sei se vocês perceberam, mas o Brasil, primeiro, ele é o maior mercado de WhatsApp do mundo. O WhatsApp tem 1 bilhão de usuários no mundo todo. O Brasil representa 10% da base de usuários do WhatsApp do mundo. Estou falando de 100 milhões de pessoas que se conectam e se comunicam com o WhatsApp. Evidentemente, todos os tipos de golpe estão surgindo no WhatsApp. Eu acho que essa é uma questão preocupante, né, para todos nós. Na Páscoa, por exemplo, houve um tipo de golpe que era um vale presente da Copenhague. Não sei se vocês receberam. Eu vi uma pessoa fazendo assim já. Espero que você não tenha clicado. Levava um link externo que pedia os dados cadastrais da pessoa e, na verdade, era simplesmente uma técnica de phishing, né, de coletar os seus dados para repassar para uma base para outros fins. Existia esse caso bastante importante, porque ele se mistura um pouco com SVA. Começou a circular um golpe que era como clonar o WhatsApp. Então, se você estava... suponho que eu esteja ciumento da minha namorada. Aí você recebeu a mensagem. Se está preocupado com alguém, clone o WhatsApp dessa pessoa. Evidentemente, uma coisa esdrúxula. Mas muita gente ia lá e clicava no link. Abria-se uma janela desse WhatsApp hacking, em que tinha um vídeo da pessoa explicando como é que ia funcionar o procedimento de clonagem e pedia para a pessoa clicar no botão dizendo, não sou um robô. A pessoa clicava nesse link, não sou um robô. Aí pedia o celular dela para que ela pudesse obter a listagem das pessoas com as quais ela iria passar a perseguir para ver a lista de contatos. A pessoa ia lá e clicava. Por fim, pedia uma última confirmação, digitando o número do celular da pessoa que você queria clonar. Por trás dessas máscaras, que era na verdade uma exibição que aparecia para a pessoa, mas por trás tinha um código de contratação de um serviço adicionado, de um SMS Premium, que cobrava acho que R$10 por contratação. Então, esse é um caso bastante complexo em que tem um SVA, ele é mascarado por uma coisa que se mostra diferente para o usuário, é uma espécie de golpe e até hoje não houve apuração de quem são os agentes que podem ser responsabilizados, porque uma hipótese é que esse SVA Premium já tinha um contrato com a Vivo ou com a Claro, com as empresas, para legalmente fazer o débito, porque o débito acontecia diretamente da conta do usuário, do pré-pago ou pós-pago. E é assim que eles aplicaram esse golpe. Existe um problema também no Brasil, que é a expansão de vulnerabilidades em sistemas Android. Como eu disse, a base de usuários de telefonia móvel no Brasil é de aparelhos Samsung, com sistemas operacionais Android. Existem algumas vulnerabilidades identificadas afetando alguns usuários. Não é ainda preocupante, de como aconteceu com computadores desktop há 2 semanas, com o caso WannaCry, mas mesmo assim é algo que tem que ficar na agenda de discussões sobre possíveis mecanismos de responsabilização e reparação quando há algum dano gerado por o usuário que está na ponta. E aqui um outro tipo de fraude que apareceu também, inclusive pessoas no IDEC estavam caindo, que era uma janela que aparecia para você mudar a cor do seu WhatsApp. Mude de verdinho para azul. Né? E aí ele pediu uma série de dados da sua conta para você poder fazer a mudança da cor. E, na verdade, era outra técnica de phishing e coleta de dados. Ele também tinha acesso a toda a base de agenda de contatos, aos seus SMS e às comunicações privadas que você tinha feito por mensagem, não pelo próprio WhatsApp, que é criptografado, não teria como coletar isso. E, no passado, teve um caso importante de ataque de base de dados da empresa de telecomunicações, que é algo que nós não reportamos ainda no Brasil, não houve parecido, mas é algo que pode acontecer e tem que estar na agenda da Defensoria e das entidades de defesa do consumidor. Né? O que aconteceria se a base de dados ou de metadados de como eu utilizo o meu aparelho quando eu estou conectado com a Claro é invadida e pode gerar danos a milhões de pessoas. Como ficam os mecanismos de reparação quando há esse tipo de hackeamento?
Aqui é um caso de um bug que foi identificado no WhatsApp, que permitia a infiltração de ransomwares, né, de malwares, que foi rapidamente corrigida pela empresa no dia seguinte. Muita gente recebeu a mensagem de atualização do WhatsApp sem nem perceber o que estava acontecendo por trás, mas eles estavam com uma vulnerabilidade séria que permitia que o seu dispositivo fosse invadido por um ransomware. O ransomware, na verdade, ele infecta seu dispositivo, ele criptografa os dados que estão ali dentro e ele exige um método de pagamento, em geral em criptomoeda, em Bitcoin, para que você volte a destravar seu aparelho, que é o que aconteceu. Esse tipo de ataque ficou muito conhecido 2 semanas atrás pela mídia que não é especializada em tecnologia, pelo caso WannaCry, que era uma vulnerabilidade do Windows que a própria National Security Agency, a NSA, já tinha explorado para poder fazer coleta de dados. Vários técnicos sabiam desde março de que essa vulnerabilidade existia. A Microsoft não fez tudo o que deveria ter feito para corrigir, para fazer os patches, e várias milhões de máquinas, inclusive do Tribunal de Justiça de São Paulo, foram afetadas pela invasão desse ransomware. Isso é sério, porque a gente está vivendo um momento em que cibersegurança de fato entrou na agenda de telecomunicações. Os tipos de ataques são múltiplos, eles podem dar em diferentes camadas, tanto no próprio sistema operacional, como no seu próprio aparelho, como ataques e vulnerabilidades em redes Wi-Fi que você acessa sem nem saber. Quando o seu telefone celular está ligado, ele vai caçando as redes Wi-Fi, às vezes ele pode entrar numa rede duplicada, que é falsa, vulnerável, a depender da configuração do seu celular. E joga na questão de novo de qual a responsabilização desses agentes quando há um dano, uma lesão causada ao consumidor, de fato. Um dado importante, só no ano passado a variação de ataques automatizados de botnets e de worms foi de 700%. Talvez os dados atualizados de 2016 para 2017 mostrem algo ainda mais monstruoso. Então, se os consumidores estão em riscos, como é que o CDC pode ser reinterpretado? Diferentemente do SVA, o IDEC não tem resposta, né, de qual é o problema, qual é a lesão jurídica e qual a solução. No SVA a gente tem uma proposta definitiva do que fazer, como modificar a LGT, como responsabilizar os agentes e quais são os mecanismos de reparação. Aqui é uma provocação mais de agenda futura, para que a gente possa, de fato, pensar o futuro da proteção de direitos dos consumidores e telecomunicações. Tendências, para finalizar. Aumento do número de ataques com esse tipo de vulnerabilidade, né, com ransomware já, notadamente, nos últimos 12 meses, se tornou algo presente em invasões tanto para computadores de mesa, como para alguns aparelhos celulares. Ele é cruel, porque se você tem, por exemplo, uma pequena empresa de transporte, logística, tem uma vulnerabilidade, seu computador ou seu celular é afetado, ele criptografa todos os seus arquivos, você precisa fazer uma entrega amanhã e acessar aqueles dados, muito provavelmente você paga para destravar, porque você não teria tempo de mobilizar a delegacia específica em crimes cibernéticos ou uma série de atores, porque seu custo é enorme, porque se tem uma entrega para fazer, você precisa acessar. Né? E é justamente aí que eles pegam a vulnerabilidade das pessoas. Tendências de danos causados a milhões de consumidores por falhas técnicas no fornecimento de serviços. É notável também que, diante desse contexto, é impressionante como a Secretaria Nacional do Consumidor e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor não se mexeu ainda para tentar, de modo preventivo, mitigar esse tipo de dano ou de risco. Um debate importante a ser feito agora na Lei de Dados Pessoais de como ele afeta vulnerabilidades e vazamentos de dados e responsabilização desses agentes, e a necessidade de a gente ter um tipo de formação nesse campo, né, de Consumer Cybersecurity. E aí envolver um tipo de coordenação institucional que envolve Defensoria, Ministério Público, Senacom, os órgãos especializados do Comitê Gestor da Internet que tratam de incidentes de segurança, envolver a indústria, os atores privados, para que eles nos ajudem também, porque sem esse tipo de mobilização, a gente vai simplesmente ver riscos e danos aumentarem sem nenhuma resposta adequada. Essas eram as provocações e eu fico para o debate com vocês. Obrigado.